No vídeo de hoje, eu vou te contar por que você tem que ir a Arraial do Cabo. Se você é apaixonado por praias, assim como eu, você precisa conhecer esse lugar, gente. Esse lugar maravilhoso que ganhou meu coração. Bom, eu já tive oportunidade de ir em Arraial do Cabo, eu e minha família, e tivemos a oportunidade de voltar. Então, nós amamos esse lugar, porque são praias lindíssimas. Eu sei que para poder ir a Arraial do Cabo é um pouco complicado para quem mora longe por conta do aeroporto. A gente tem aeroporto em Cabo Frio e tem aeroporto no Rio. Então, fica por conta da distância, né, do aeroporto, fica um pouco inviável para poder ir. Mas, se você tiver oportunidade de ir com transfer, de alugar carro, pode ir porque você não vai se arrepender. Gente, Arraial do Cabo, sabe aquela praia azul com areia branquinha, fina, coisa assim de quadro? Então, essa praia existe e tá lá em Arraial do Cabo. São praias lindíssimas. Quando você tem algumas praias que a água é muito gelada, muito, mas não deixa de ser lindo, entendeu? E tem praias que dá para entrar, que a água não é tão gelada, não chega a ser quente igual ao Nordeste, mas que tem como você entrar e poder aproveitar. Bom, quando a gente foi, a gente teve a oportunidade de ir em algumas praias e para mim a praia mais linda de todas é a Pontal do Atalaia, é aquela da escadaria. Quando você vai até a Pontal do Atalaia, você tem que deixar o carro lá embaixo, porque só tem poucos estacionamentos lá em cima, né? Então, todas as vezes que a gente foi, não tinha como mais subir. Então, você tem que deixar o carro lá embaixo. E aí, você sobe de táxi. O táxi te deixa lá. Não pode entrar com caixa de som. Tem algumas coisas que não tem como... Bom, eu fui dar uma conferida aqui. Lá não é permitido levar nem objetos de vidro, nem caixa de som. Nenhum outro, né, equipamento com som alto, animais de estimação, bolas e drones. Então, assim, gente, lá eu acho que é por isso que eu gostei tanto, porque é um ambiente mais limpo, né? Porque qualquer outra praia que você vai, tem uma barraquinha com som alto, aí tá escutando pagode, outra tá escutando outra música, outra, entendeu? Aí fica um pouco, uma poluição ali sonora. Mas o Pontal do Atalaia não pode levar. E a praia é lindíssima, tem como você entrar, você não fica tremendo de frio, tem como você aproveitar. Só que tem a escadaria. Então, para quem tem alguma dificuldade, eu não recomendo, né? Mas tem táxi levando e subindo toda hora. Mas o táxi te deixa lá em cima e você tem que descer para poder ir pra praia e depois você tem que subir aquela escadaria toda. Acho que são 255 degraus que você tem que descer e depois você tem que subir. Mas assim, gente, é lindo. Eu acho que vale a pena porque pra mim é a praia mais bonita. Tem a prainha, que é a praia do lado da Praia Grande. Ela é própria para criança, ela é melhor para criança, porque não tem onda, a água é muito gelada. Então, se você for, eu te aconselho até levar 2 toalhas, porque a criança entra, aí sai. Nem deu tempo de secar a toalha ainda, a criança já quer a toalha de novo. Então, eu recomendo você levar mais de uma toalha por pessoa. Claro, se assim, se o sol não estiver muito forte, né? Porque se o sol estiver forte, nem não precisa. Mas, é uma água muito gelada, mas é lindíssima. A Praia Grande, que fica do lado, essa sim tem mais ondas e é uma praia muito extensa, né? Por isso esse nome. Então, ela fica muito mais cheia também, né? Tem a Praia do Pontal,
que a água não é tão gelada, é transparente, dá pra ir, dá pra aproveitar, e ela é uma praia muito pequenininha, então você consegue, se você não chegar muito cedo, você acaba não tendo muito lugar ali pra você ficar, né? Porque quando a maré sobe também, já ocupa a metade da praia toda, então se você for, o ideal é que você chegue mais cedo. E tem a Praia do Forno, que essa é água morna. Só que o que acontece? Na Praia do Forno, a praia é linda, a água é morna, você consegue. E você vai pra lá com uma trilha, só que a trilha é muito tranquila, gente. As crianças foram e não deu nenhum BO, foi super de boa. Então a gente seguiu numa trilha e na volta tem aqueles barco-táxi, né? E aí a gente voltou de barco, porque a volta tá sempre mais cansada, aquela coisa toda. Só que a Praia do Forno, quando eu fui, ela tinha na faixa de areia, assim, tinha muita alga. Então, isso é um pouco assim, deixou um pouco a desejar em relação a isso, tá? Mas ela continua sendo bela, incrível, maravilhosa. Bom, se você é apaixonado por praias, assim como eu te aconselho, pelo menos uma vez, para você ir a Arraial do Cabo e conhecer. Quando vai chegando a anoitecer, você pode ver, pode ir na Praia Grande e ver o pôr do sol, que é lindíssimo, é maravilhoso, vale a pena. Só que Arraial do Cabo, ela é uma cidade do interior do Rio de Janeiro que não tem muitos restaurantes. Bom, gente, então, Arraial do Cabo não tem muitos restaurantes. Então, o que que a gente fazia, tá? A gente ficava o dia inteiro na praia e à noite a gente ia para Cabo Frio, para os restaurantes. Porque como é muito perto, é 15 minutinhos de carro, tem como você ir e voltar rapidinho, né? A estrada, pega um pouco de estrada, a estrada tem uma parte que é bem, não é muito iluminada, mas tem como você ir e voltar. Agora, quando a gente ficou em Real do Cabo, a gente alugou uma casa para temporada. Então a gente levou muita coisa de casa. Então o café da manhã nosso foi em casa. Às vezes a gente estava tão cansado, a gente não queria sair, aí a gente comia alguma coisa em casa. Mas quando a gente foi numa data específica, que era aniversário da minha filha, então a gente quis ir nos restaurantes. Então a gente foi nos restaurantes em Cabo Frio e pôde, porque lá tem umas ruas assim que tem restaurante um atrás do outro. Então, se um tiver cheio, tem como você ir em outro e poder aproveitar, porque os restaurantes lá são muito bons, né? Só que as praias, eu confesso que a gente não chegou aí em nenhuma praia em Cabo Frio. Por quê? Porque Arraial do Cabo, as praias são muito mais bonitas. Gente, é o Caribe que a gente tem aqui. Eu já fui em algumas praias no Nordeste e já fui em algumas praias no Sul. Só que eu sei que no Sul não tem muita praia bonita, mas tem uma praia linda que chama Bombinhas, que fica ali perto de Balneário, que a praia, assim, é lindíssima. E foi por isso que eu pensei nela, né? Só que tem muito. Nosso Nordeste é grande, tem muitas praias muito bonitas, né? Só que a gente não pode deixar de falar de Arraial do Cabo, porque ela ganhou o nosso coração. Meu marido fala, quando a gente viaja pro Nordeste, que ele fala assim, ah não, ainda não bateu Arraial do Cabo. Porque ele é apaixonado, ele é assim, alucinado pelas praias de lá, porque realmente são lindíssimas. O mar é muito azul e a areia é fina e branca. Porque às vezes você tá até numa praia legal, uma praia bonita, só que a areia tá um pouco mexida, a areia não é tão branca, então destaca muito. Lá em Arraial do Cabo, a areia é fina e branca, então realmente não parece que você tá ali no Brasil, realmente parece que você tá no Caribe ou em outros lugares assim, fora do Brasil, tão lindo, né? Então, se você tiver a oportunidade de ir para Arraial do Cabo, você pode e que você não vai se arrepender. Eu aconselho você ir pelo menos uma vez para você poder conhecer. O ruim de ir fora de temporada é porque o mar é muito frio.
e às vezes você não vai conseguir entrar, você não vai conseguir aproveitar. Só que se você quiser só conhecer, se você quiser fazer alguns passeios de barco e conhecer as praias, aí pode ir fora de temporada que não vai atrapalhar o seu passeio, não vai atrapalhar a sua viagem, né? Uma coisa que eu não posso deixar de falar também é em relação à segurança, né? A gente está falando do estado do Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, ele, assim, não é um lugar 100% seguro, né? Infelizmente. Eu tô falando isso porque da última vez que a gente, das últimas vezes que a gente viajou para o Nordeste, a gente pôde deixar, a gente conheceu casais que deixaram, né, a bolsa na areia, e saiu e fez o passeio e voltou e realmente nada aconteceu. É claro que tem lugar no Nordeste também que não é seguro, e o que eu tô falando é a minha experiência, tá, gente? Então, assim, se você não tem como você ir sozinha e deixar suas coisas na areia e ir pro mar. Isso aí, não, eu não senti segurança para isso, para poder falar para vocês, né? Da mesma forma também que lá é um lugar bem mais caro, né? A gente tá falando de... todo lugar turístico é caro porque vive daquilo. Só que Arraial do Cabo realmente é um lugar que é um pouco mais elevado do que o normal, né? Do que os lugares normais que a gente conhece turísticos. Então, é só deixar esse alerta aí pra vocês, mas isso não tô falando, não tô desanimando e nem tô falando nada para vocês deixarem de ir. Muito pelo contrário, eu acho que vale a pena e acho que vocês devem ir para poder conhecer. É só um alerta que eu acho que é meu dever dar, porque eu, assim como vocês, procuro vídeos para poder me orientar, para poder visitar o lugar, e eu tô aqui para poder falar a verdade, eu tô aqui para poder falar e abrir os olhos de vocês, para vocês irem sabendo e alinhar as expectativas. Não ir para lá esperando uma coisa e encontrar outra, né? Então, tô aqui de coração aberto para poder falar para vocês, eu não vi nada e não para poder que desabone a cidade, não. Mas eu tô aqui para falar em relação à segurança, né? Então, se você vá para lá, vá com cuidado, vá com cautela, assim como você vai com qualquer outro lugar. Só que tem lugar que te deixa mais segura e tem lugar que você tem que estar um pouco mais atenta, né? Bom, eu sou mãe, eu fui para lá em família, com criança, então eu realmente é o tempo todo ligado, é o tempo todo você não consegue relaxar. Você tem que estar de olho na criança, você tem que estar vendo, vigiando, porque se a criança não se perder, se a criança, né? Ainda mais eu que sou dois, né? Então você tem que estar vigiando os dois, né? E vigiando se você tá tomando água, se não tá, aquela coisa toda. Enfim, então a gente tá o tempo todo ligado, a gente tá o tempo todo alerta, a gente não descansa, né? Então, em nenhum momento a gente vai pra praia, infelizmente a gente não vai pra praia para poder descansar, né? Mas se você é assim, que é alerta, é atenta, ok, pode ir que você tá com a expectativa alinhada. Agora, se você quer relaxar, aí eu acho que você precisa ou alinhar a expectativa ou tentar encontrar um outro lugar para poder você relaxar, tá bom? Bom, gente, Arraial do Cabo não é uma cidade grande, então em um final de semana você consegue conhecer, você consegue passear, você consegue ver a beleza do lugar, o quanto lá é lindo e é maravilhoso. Então, acho que vocês podem colocar na listinha, se não tá na listinha de vocês no caderninho dos sonhos, eu acho que vocês devem colocar para vocês conhecerem, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijos!